Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou numa casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem, vamos ler todos juntos esse verso? Pois o Filho do Homem veio buscar, salvar, se estava perdido. Amém, queridos irmãos? Então, um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha um trabalho bom, era líder, era chefe dos publicanos, tinha família, tinha casa, e de repente a casa dele era muito boa, tinha esposa, tinha filho, tinha tudo que todos nós sonhamos, dependência financeira, roupas, comidas de todo tipo. Os homens buscam isso. Zaqueu tinha tudo isso. Você já com certeza leu essa história em algum momento da sua vida. As crianças gostam muito dessa história, que fala do relato desse homem, teve um encontro com Jesus. Agora a gente não sabe se ele teve um encontro com Jesus ou Jesus teve um encontro com ele. Porque, na verdade, tudo que Jesus faz, cada rua que ele passou, cada casa que ele entrou, cada pessoa que ele deu atenção, tinha um propósito. Então, na verdade, a gente acha que é a gente que busca Jesus, mas é Ele que já está de olho em nós. Ele é que já está sabendo como é que está o nosso coração. Antes mesmo de a gente pensar nele, Ele já sabe de nós. Por isso que dá para confiar nele, de abrir o coração para Ele. Zaqueu era um homem rico, coletor de impostos do governo romano, na cidade de Jericó, em Roma. Os judeus consideravam os publicanos, a gente tem que entender o contexto todo da história. Os judeus consideravam os publicanos traidores. Zaqueu era um publicano. E traidores desprezíveis. Imagine, uma pessoa que trai você quer ficar perto dela? Você foge dela, você não quer mais saber dessa pessoa. Ela traiu você, você confiou nela, a pessoa de confiança, e ela traiu. Você não gosta de pessoas assim. E ele estava ajudando Roma a extorquir Israel. O caráter dos publicanos era duvidoso, não era confiável, não eram pessoas de confiança, porque eles geralmente cobravam grandes somas de dinheiro, e às vezes na hora de cobrar, eles estipulavam um valor, e eles cobravam a mais desse valor. Eles tinham liberdade para isso. Roma só dava para ele uma quadra, uma área da cidade, ele tinha que controlar aquele bairro ali. Ele tinha autonomia. Roma cobrava um valor dele, mas ele podia colocar mais. E era exatamente isso que ele fazia. E as pessoas eram sujeitas a esses abusos. Não parece muito diferente de hoje. Tem cargos na sociedade, e aqui muito perto de nós, que acontece isso também. Roma franqueava aos publicanos, então, essa área, como eu já falei. Eles cobravam taxas superiores a excedente, como excedente. Então, Zaqueu ele se achava o esperto. Zaqueu era um espertalhão.
Ele queria se sobressair sobre os outros. Meu pai tinha uns termos que ele usava, falava assim, ó, esse camarada é o rei da cocada, é o bom de cela. Aqui no Rio isso é bem conhecido, né? O esperto, aquele que não gosta de ser passado para trás, que gosta de ver vantagem em tudo. Mas como é que começa uma pessoa, como é que uma pessoa começa a apresentar essa mentalidade? De ser um ladrão, de colarinho branco, de enganar os outros, de se aproveitar das situações. Como é que começa isso? É o camarada que anda pelo acostamento, numa BR, e vai pelo acostamento, que fura a fila no sinal vermelho, não tem ninguém olhando, ele passa. Então começa assim. É a mãe que, quando está indo buscar a filha na escola, para em fila dupla para esperar, mas eu estou esperando, tem muito carro. Começa assim. É a pessoa que passa na frente, na sua frente, na fila do cinema ou da pipoca. Eu às vezes vou no cinema e estou ali, daqui a pouco um espertalhão entra lá e se aproveita como desavisado. É a moça que finge dormir para não dar lugar ao idoso no ônibus ou no metrô. Hoje pela manhã, nós falamos que os crentes, os cristãos, seguidores de Jesus Cristo, eles têm que ser sal e luz, eles têm que ser diferentes, eles têm que ter essa mentalidade de Cristo para fazer diferença, mas os espertalhões não são assim. É o valentão que quer resolver tudo no braço. É o sarado da academia que coloca 200 quilos lá no negócio, e quando termina ele sai e não coloca no lugar o peso. É o rapaz que não recolhe os dejetos do cachorrinho quando ele está passeando na rua, e deixa lá o dejeto no bairro, na rua, na calçada, e não recolhe. É o marido que acha que o serviço doméstico é somente tarefa de mulher. Qual os homens que não fazem, nunca lavaram a louça aí? Levanta a mão. Os homens que nunca lavaram. Todo mundo já lavou a louça aí? Isso é coisa de mulher. Então ele é o esperto, ele não faz esse tipo de coisa. Ih, meu Deus, estou vendo aqui que tem uns que querem levantar a mão aí, porque as esposas estão dando risada. Então começa assim, não, isso eu não faço isso. Isso não é para mim. Começa assim. É o adolescente que faz bullying na escola. É o morador que não respeita a lei do silêncio e acha que a festa dele é melhor do que todo mundo e passa do horário e não quer nem saber de ninguém. Então Zaqueu, ele tinha, quem sabe, a vida dele, a adolescência dele, a juventude dele, ele foi acumulando esse tipo de coisa, de se aproveitar das situações sobre as outras pessoas. E chegou ao ponto de ser um coletor, sabendo sim que seria odiado, que aceitara o suborno dos ricos, diminuindo as taxas a eles e sobrecarregando os mais pobres, para compensar a perda, o desconto que ele dava para uns, para ele não dava para outros. O povo se sentia massacrado por tantos impostos. Os judeus não aceitavam o fato de um irmão judeu, do mesmo sangue, trabalhar para os seus usurpadores. Então esse foi o contexto. Zaqueu então, depois que passa algum tempo, ele vê e começa a sentir uma pressão no coração dele, daquela situação de convívio entre o ódio dos judeus. Imagine você viver num lugar onde você não é bem visto. Por mais dinheiro que esteja, por mais tudo que você possa ter, você está num lugar onde você é odiado. Imagina só isso. Ele tentou ser aceito ganhando a posição com dinheiro, mas logo descobriu que continuava sendo rejeitado. Porque por ser judeus não era aceito pelos romanos. Os romanos também falavam, esse é o teu trabalho, cuide aí do teu povo, eu só quero dinheiro. E ele tinha que fazer esse trabalho. Então ele era desprezado pelo seu povo e pelos judeus também,
e não era amado por ninguém, nem pelos judeus, nem pelos romanos. Então esse é o quadro da vida de Zaqueu. O quadro daquele coração que estava fechado para as coisas de Deus, o quadro dele era esse: não era aceito, não era amado, e quem não é aceito, não é amado, só tem uma coisa para ele: rejeição, um coração rejeitado. Quantos não sentem isso hoje em dia por essa vida? Quem sabe aqui essa noite eu tenha corações que se sentem assim, não aceitos, não amados, desprezados. Na ânsia então de buscar a aceitação de ambos os grupos, ele terminou encontrando um desprezo total. E essa rejeição no coração de Zaqueu provocou nele feridas profundas. Irmãos, uma coisa é quando é uma coisa superficial que acontece, alguém fere você, mas logo passa e alguém pede perdão, e o perdão vai curando as feridas. Mas nesse caso não, ele tinha feridas profundas nele e consequentemente na sua família, porque não tem jeito, a família acaba recebendo a carga sua, do pai, do homem, do provedor na época, ou da mãe hoje, que a mulher também hoje trabalha, e traz para dentro de casa também todos os sentimentos, para o marido, para os filhos. Então isso vem e traz feridas profundas e entra no seio familiar. No seu interior, então, Zaqueu sofria de isolamento. E esse é o primeiro sinal de uma pessoa que se sente rejeitada, é o isolamento. Por isso, irmãos, a gente luta na igreja, e não é só essa igreja, todas as igrejas lutam, para que você não fique isolado, não fique sozinho. Tem gente que gosta de vir à igreja, senta num banco, chega depois, vai embora antes que termine, não se relaciona, não participa de um grupo, não participa de nada na igreja, e vem à igreja, mas não participa, é isolado. Será que não tem nenhuma ferida aí dentro? O que está causando então esse isolamento? Ele descobriu que o dinheiro não podia comprar o amor, é verdade. O dinheiro não compra o amor verdadeiro. Por isso ele precisava ter um encontro com Jesus. Jesus sabia disso. Jesus passou por aquele lugar. E quando ele viu Zaqueu, já vamos falar sobre esse encontro maravilhoso. Aqui começamos a perceber então por que Zaqueu decidiu abrir o coração para Jesus. Ele estava com o coração necessitado de resolver essas feridas profundas, de ser amado, de ser aceito. Ele procurou a felicidade no lugar errado, no poder, na fama, no dinheiro, coisas que muitos de nós procuram. Pastor, mas eu não quero ser rico, eu só quero o básico. Beleza, mas também não é errado você querer buscar ter condições na vida, mas cuide dessas feridas, não se isole, pense que Jesus tem que estar lá em primeiro lugar. Então a primeira coisa para abrir o coração que nós aprendemos aqui com Zaqueu, é preciso ter humildade. Irmãos, parece chover no molhado a gente dizer isso na igreja, mas dentro das igrejas é onde a gente mais vê às vezes um espírito de arrogância, um espírito de achismo, um espírito de que diz assim, eu não preciso, eu já sei tudo. Às vezes nas igrejas nós encontramos pessoas assim, que acham que já sabem tudo, que não precisam. Um coração humilde é muito importante para que, quando Jesus olhou para cima, para aquela árvore, Jesus viu tudo isso, que no coração de Zaqueu, no fundo ali, tinha um coração humilde, ele estava pronto. Zaqueu era rico e poderoso, mas ele colocou de lado a sua posição social e subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus, irmãos, ele para nos atender. Se você chegar a ele, ele vai ouvir você. Ele vai ouvir você. Então ele parou
e falou com ele. Então, terceiro, Jesus vai falar com você. Ele é real, ele é vivo. Nós celebramos agora, relembramos a sua ressurreição. Ele não morreu, ele está vivo, então ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Que maravilha! E acontece exatamente isso. Se eu desse oportunidade para vocês falarem aqui, os convertidos, contando como é que foi que Jesus falou com você e o que ele disse. A sua humildade o levou a ser notado por Jesus. Ele de repente tirou eles usavam colares, os ricos, né? Turbantes. De repente ele tirou tudo isso, subiu numa árvore. Ele chamou a atenção de Jesus de uma maneira diferente. Ele não se escondeu, não se isolou, ele foi ao encontro de Jesus, ele queria ver apenas. Ele não precisava nem falar com Jesus, mas ele queria ver. O obstáculo que ele tinha era a altura, e ele superou os obstáculos, ele queria só ver Jesus. E Jesus o escolheu para ser o seu anfitrião. Imagina, Jesus o escolheu, mostrando o seguinte, ele quer salvar. Então essa noite, Jesus escolheu você. Ele quer ir para a sua casa com você, ele quer que você seja o anfitrião, receber a Jesus, em sua vida, no seu coração, na sua casa. Podemos aprender com Zaqueu, que a humildade é um valor importante para Deus, para quem se aproxima dele. Então, primeira coisa para abrir o coração, humildade. Chamar a atenção de Jesus por isso. Não pelo que você tem, mas pelo que você é. Ver Jesus, eu quero ver Jesus. Quero falar com Jesus, quero ouvir Jesus. E segunda, para abrir o coração é preciso ter uma coisa difícil para a gente entender, né? Mudança, arrependimento e confissão. Ah, Jesus já sabe. Não, Jesus quer ouvir. Não, aquele irmão sabe que eu já o perdoei, mas você falou. Confissão. Zaqueu percebeu que sua vida estava vazia e que ele havia pecado contra Deus e contra o próximo. Somente vendo Jesus, ele já percebeu isso. Quando Jesus olhou para ele ali, o coração dele começou a quebrar. Quando Jesus falou com ele, então ali, ele começou a abrir o coração, Jesus já começou a entrar, ele já começou a confessar. Ele decidiu se arrepender dos seus erros, confessar os seus pecados a Jesus, porque Jesus salva a todos. No versículo 9, versículo 10 desse capítulo, Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Os pecadores, mas Jesus está entrando na casa de um pecador, ele não é filho de Abraão, ele não é mais judeu, ele está com os romanos, ele nos traiu, ele nos trai toda hora, ele não é mais filho de Abraão. Que quer dizer é o seguinte, destituído. Mas Jesus falou, não, ele é filho de Abraão, porque no coração dele está o arrependimento, no coração dele está a chama, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus é especialista nos perdidos. É por isso, irmãos, que a gente pede para os irmãos, olha, tragam os seus amigos, que ainda não conhecem Jesus, testemunho para os que estão fora, que não conhecem, estão perdidos, precisam ser achados. Jesus quer achar todos os corações. A salvação não foi só para um homem, foi para toda a família. E eu quero perguntar essa noite aqui para você, a salvação já chegou na sua casa? Agora em maio eu estarei indo para Curitiba, em que eu consegui, eu e mais um outro primo, fazer um encontro da família. Eu sei que tem famílias aqui que já fazem isso, famílias importantes da igreja, sempre se reúnem. Família do pai da minha esposa, do pastor Bonfim, que esteve aqui também, sempre se reúne, ele vibra com o encontro com seus irmãos, tem o encontro da família. Eu agora vou fazer um encontro da família Muniz, lá em Curitiba, consegui, todos os primos de primeiro grau, eles vão, e se Deus permitir, eu vou dar um testemunho lá para eles, vou falar,
cada primo vai falar o que fez na vida, que muitos não se vê já há muito tempo, cada um está num estado diferente. Então eu vou dar a oportunidade para cada um falar como é que foi a tua vida, como é que foi a tua família, como é que... Eu vou ter a minha oportunidade de falar, né? Então a gente tem que testemunhar os que estão perdidos sem a salvação. Ah, pastor, mas todos não são salvos? Não. Zaqueu estava perdido. Estava lá no seu isolamento, tinha dinheiro, tinha casa, tinha tudo, mas estava perdido. Como há uma dracma perdida de grande valor. Zaqueu era uma pessoa de grande valor, mas o povo estava desprezando ele. Mas Jesus não desprezou, a salvação entrou em toda a sua casa. Alguma coisa se perdeu na sua casa? Aqui na igreja nós temos as mães de oração, que oram pelos seus filhos, especialmente os que se afastaram, especialmente os que se perderam. Existem irmãs que têm o marido não crente. Ao contrário, também tem, mas é menos comum, né? Mas precisa ser alcançado. Então, ore essa noite, para que Deus alcance toda a sua casa, amém? Quantos irmãos não crentes você tem? De repente o seu pai não é crente, o jovem que está aqui, ore por ele, para que a salvação entre na sua casa, aonde Jesus entra. Se você falar, Senhor, vem comigo para a minha casa, venha comigo para a minha casa. Se Jesus for para a tua casa, a salvação vai entrar lá, através de você. E consequentemente irá alcançar todos da sua casa. Jesus falou, hoje a salvação entrou a toda essa casa, pois ele é filho de Abraão, amém, irmãos? Amém. Terceiro, para abrir o coração é preciso ter mudança. A conversão de Zaqueu foi uma das mais marcantes na Bíblia. Não foi apenas um evento único, mas foi um processo contínuo de mudança e crescimento. Isso é coisa linda. É por isso que precisa existir na vida de cada convertido o discipulado, irmãos. É um cuidando do outro, é gente cuidando de gente. Nesse começo, precisa desse discipulado, porque tudo tem um começo, existe um crescimento espiritual para você alcançar. Não pode ficar parado, tem que estar crescendo. Zaqueu se comprometeu a mudar sua vida e seguir a Jesus, e isso foi refletido em suas ações. As suas ações começaram a ser mudadas. Verso 8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, porque o dinheiro para ele era o mais importante. Ele cobrava mais, ele tinha isso como grande valor da vida dele. Então, ele abrindo mão de parte disso, ele está mostrando o que? Uma mudança. E isso, irmãos, ele falou lá para o Senhor, prometeu para Jesus, e com certeza ele foi cumprindo ao longo do tempo. A conversão dele foi naquele momento, mas ela percorreu durante os meses, os anos, como o estilo de vida foi mudando. Então tem que haver uma mudança gradativa. E se alguém extorquiu alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Tinha muito dinheiro, hein? Fico imaginando as pessoas batendo na casa dele e falando, olha, lembra daquilo que você me pediu? Acho que você cobrou mais. E ele falou, eu cobrei. Então quanto é? Começou a abrir mão. Não é fácil abrir mão das coisas, irmãos. Quem tem dinheiro sabe, não é fácil você começar a abrir mão das coisas que você tem. Mas isso mostrou uma mudança profunda. Podemos aprender com Zaqueu que a mudança é possível e que podemos estar sempre buscando uma vida nova em Deus, uma vida mais próxima de Deus. Abrir o coração é tudo isso, é mudança. Quarto, para abrir o coração é preciso ter generosidade. Eu tenho procurado exercitar isso. Meu sogro esteve comigo, minha sogra aí, eles compraram uma radiola, eu ajudei eles a comprar uma radiola. Sabe o que é radiola, não? Sabe o que é isso? Vitrola. Eles tinham uns discos antigos muito legais,
na casa deles, que eles queriam ouvir de novo e não tinha. Aí eu ajudei eles a comprar um som. Aí comprou, levou para casa, estava muito bonito, legal. Quando eles foram ligar, a gente percebeu realmente que o som das caixas não eram muito potentes. Eu falei, mas cadê o som? Esse som está muito michuruca. Conhece esse termo michuruca? É daqui do Rio esse, hein? Aí eu falei, poxa, e agora? Tem que comprar uma caixa amplificada, uma caixa, né? Aí a gente costuma ser acumulador, né, irmãos? Eu tinha lá uma caixa, eu tinha uma caixa para o som, uma caixa para a TV, eu tinha comprado uma caixa lá, igual essas ali, que está ali, essas pequenas aí, muito boas essas caixas, é meio cara. E estava lá, irmãos. Eu ia usar em outra coisa, e estava lá, aí a gente estava conversando, eu olhei para aquela caixa e falei, tá aí uma coisa, vou fazer uma surpresa. Quando eles estavam vindo embora, eu falei, pera aí, não vai embora ainda. Aí eu dei a caixa para eles. Meu sogro ficou todo feliz. Esses dias também, na biblioteca do seminário, tenho vários livros, que eu gosto muito, importantes para mim. Eu falei, olha, eu vou abrir mão para abençoar, porque eles estão agora começando a fazer os trabalhos de final de curso, e foi uma aluna lá, falei, eu queria ver os livros sobre administração eclesiástica. Aí eu vi que tinha só 6 livros de administração eclesiástica, eu tenho muitos em casa. Eu falei, eu vou doar mais uns livros, vou abrir mão, ser generoso. E eu estou tentando, irmãos, abrir mão das coisas, porque eu não sei você, a idade está chegando. Eu tenho mais 15, 20 anos de ministério, se Deus me conservar com vida. Eu tenho só mais isso. Depois não vou mais usar livro. Então por que eu não vou abençoar alguém que está começando agora o ministério? Por que eu não vou ajudar? E assim com tudo que a gente tem, as riquezas não vão ficar. A gente precisa abrir mão. Então Zaqueu começou a fazer assim, eu vou ser generoso. Já Zaqueu se comprometeu a doar metade dos bens aos pobres e pagar 4 vezes mais. Ele começou a entender os sermões de Jesus. Em Mateus, por exemplo, Mateus 6,19, Jesus disse assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. 20. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Então a ótica mudou, a visão de Zaqueu mudou, a ótica dele de bens materiais na terra mudou, ele queria agora acumular no céu. Então, abrindo o coração para a generosidade, pois aonde estiver, continua lá, aonde estiver o seu tesouro, aí também está seu coração. Quando a gente é jovem, a gente quer tudo para a gente não abre mão de nada, né, irmãos? Sei, tem alguns jovens aí, né? A gente quer tudo para a gente. A gente vai, luta e trabalha, estuda, conquista e consegue. Mas quando chega uma idade, a gente parece que não liga mais para aquilo. Não sei se vocês são assim. Comigo eu estou começando a viver assim. Eu estou começando a não ligar mais para as coisas materiais e viver mais o momento. Viver mais o prazer nos momentos, não nas coisas. Então Zaqueu começou a abrir o coração para isso, para Deus, para a vida verdadeira. Sua generosidade foi uma resposta natural à sua conversão e o reflexo da nova vida em Cristo. Podemos aprender com Zaqueu que a generosidade é uma forma importante de mostrar aos outros amor e cuidado. Não estava pensando mais nele, mas nos outros. E consequentemente mostrou para os filhos. Olha outra coisa que ele aprendeu com Jesus. Lucas capítulo 6, verso 34. Zaqueu começou, parece que é igual Paulo, né? Caiu as escamas dos olhos. E Zaqueu começou a enxergar a vida sob uma outra ótica. Lucas 6, 34. E que mérito terão se emprestarem às pessoas que esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral? Amem, porém, os seus inimigos e façam o bem, emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa de vocês será grande,
e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Vamos ler o último texto agora, 36? Portanto, sejam misericordiosos, Pai de vocês. Então Jesus, irmãos, Ele ensinou isso toda hora, a visão do reino de Deus, a ótica da questão do dinheiro, daquilo que deve permear o nosso coração, daquilo que a gente deve investir mesmo. A visão de Jesus era de emprestar sem querer que devolvesse, não ficar preso nisso, né? Dar generosidade. A atitude de Zaqueu mostrou transformação completa, que ele estava disposto a mudar sua vida financeira e agir com generosidade. Mas graças a Deus existem outros textos, não vou ler agora, que dizem que quanto mais você é generoso, mais Deus vai te dar. Quanto mais você dá, é melhor dar do que receber, porque Deus vai suprir tudo. Zaqueu começou a entender isso. Em quinto, para abrir o coração, na história de Zaqueu, foi preciso ter prioridade em seguir a Jesus. Prioridade em seguir a Jesus. Eu estou bem feliz, é lógico que eu nem sei o resultado do jogo de hoje, mas eu tenho percebido algumas mudanças de alguns irmãos aqui da igreja, alguns jovens, especialmente os homens aí que gostam muito de futebol, flamenguistas especialmente. Hoje a gente estava aí numa reunião, aí daí vi os jovens chegando para o ensaio, aí vi outros do teatro, vi o pessoal aí. Eu falei, mas hoje não tem jogo do Flamengo? Ah, tem. Você não está assistindo? Ah, mas esse jogo já está ganho. Tudo bem. Tudo bem. Mas no outro também foi assim. E eu estou notando algumas diferenças. Falei assim, que bom que essas pessoas não estão priorizando essas coisas, mas estão priorizando ensaios, estão priorizando o ministério, estão priorizando Jesus, do que essas outras coisas. Priorizar Jesus, irmãos, é tudo de bom, tem recompensas maravilhosas, nada nesse mundo pode substituir o tempo com Jesus. Zaqueu estava disposto a sacrificar sua posição social, a sua opinião pública, para seguir a Jesus. Ele tinha uma postura, ele arriscou perder o emprego, irmãos. Ele reconheceu que a sua vida com Deus era mais importante que qualquer outra coisa. Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua própria vida, por minha causa, encontrará. Zaqueu então falou assim, quer dizer, irmãos, teve um outro apóstolo que fez isso também, Mateus, lembra a história dele? Ele também era um cobrador de impostos. E Jesus foi até Mateus e falou, segue-me. E Mateus se levantou, largou tudo e seguiu a Jesus, negou a si mesmo para seguir o mestre. Zaqueu fez a mesma coisa. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então é mais prioritário para mim a minha alma. E através de mim, a minha casa, meus filhos, minha família. É ter Jesus na minha casa. Então ele largou tudo, venha Jesus, e começou a ouvir. Podemos aprender com Zaqueu que seguir Jesus deve ser a nossa maior prioridade, irmãos. Maior, que isso possa até exigir sacrifícios de nós, inclusive é até mais tremendo quando a coisa fica mais difícil. Então quando a coisa apertar e você for provado, fique feliz, e quanto mais for a provação, mais difícil for seguir Jesus, mais glorioso será na tua vida, amém, queridos? A gente não sabe o que é isso, porque a gente não vive perseguição, a gente sofre um pouco por seguir Jesus, mas nem se compara com outras coisas, outros lugares, né? Mas é uma honra sofrer por ser o seguidor de Jesus Cristo. Zaqueu pagou esse preço, largando tudo.
Para abrir o coração para Jesus, penúltimo, é preciso ter fé. Zaqueu teve fé suficiente para acreditar que Jesus poderia mudar a sua vida. Ele não apenas acreditava em Jesus, mas estava disposto a agir em conformidade com a sua crença. Ele passou a crer e a depender de Deus nas suas finanças. Mas quem vai cuidar agora? Como é que eu vou, o que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha renda? Provérbios capítulo 13, verso 11, nós lemos o seguinte: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem aos poucos ajunta aumentará. Então, sabedoria, inteligência financeira. Não adianta o ganho desonesto. O ganho dele estava sendo desonesto, isso estava causando problemas. Mas ele ia trabalhar, nem que ganhasse menos, nem que trabalhasse de uma outra coisa, mas ele ia economizar, ele ia juntar, ele ia ter sabedoria financeira para nada faltar na vida dele, e Deus iria suprir tudo. Isso nós precisamos aprender, irmãos. Sabedoria financeira. Outro texto de Provérbios, é tão bom estudar Provérbios, né? Quanta sabedoria. 11:24, Provérbios 11:24, lemos que o que distribui mais, torna a ter mais. Essa é uma outra tradução. Deixa eu ler na minha primeira aqui. Vamos ler na sua primeiro. Há quem dê generosamente e vê aumentando as suas riquezas. Outros que retêm o que deveriam dar, caem na pobreza. Será que isso é verdade, irmãos? No reino de Deus é. No reino material aí dos coaches financeiros, do mundo financeiro, não. Você tem que acumular, investir para você ganhar mais. Mas no reino de Deus é o contrário. Quanto mais você oferta, quanto mais você dá, mais você vai ter aumentado as suas riquezas. A matemática de Deus, né? Olha aqui, o que distribui mais, torna a ter mais, e o que retém em demasia, não consegue senão a pobreza. Outra tradução. Podemos aprender com Zaqueu, então, que a fé é um elemento crucial na vida cristã, e que devemos estar dispostos a agir de acordo com o que acreditamos. Então, Zaqueu acreditava: o Senhor vai me suprir, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor não deixará faltar nada. É fé. Então, para abrir o coração é preciso ter fé. E por último, para abrir o coração é preciso ter aceitação. Era o que ele mais queria, ser aceito. Essa foi a mudança mais linda no coração de Zaqueu. A partir daquele momento, eles estavam vendo que ele era pecador, mas agora ele era pecador salvo. Agora ele era irmão de novo em Cristo. Agora Zaqueu é diferente, ele está compartilhando, ele está amando, ele não está mais, agora ele não está mais com os romanos, ele mudou. Agora ele está sendo aceito pela sua comunidade, agora ele está sendo mais aceito. Glória a Deus. A reação das pessoas em relação a Zaqueu mudou drasticamente. Após sua conversão, ele passou de um homem impopular e odiado, para um homem, um cristão respeitado e amado. Amém, irmãos? Então, será que tem alguém aqui que se sente desprezado, como Zaqueu era? Podemos aprender que a aceitação de Deus é o primeiro a nos aceitar. Jesus vai olhar para a gente e vai nos receber, e por consequência, a verdadeira comunidade também vai o aceitar. Isso é que a gente sonha como pastor numa igreja, irmãos, de ter uma igreja acolhedora que recebe a todos com carinho, ter um pastor que também aceita a todos com carinho. Você é bem recebido, você é aceito, você é amado. E já agora, partindo para o fim, irmãos, o que nós aprendemos agora? Qual é a ministração ao seu coração nesta noite? Você que veio aqui. Vimos essa noite um homem solitário, isolado. Achava que o dinheiro poderia resolver tudo. Tem muita gente que acha que o dinheiro pode resolver tudo, que o sexo é a coisa mais importante que vai dar prazer real na vida. Tem gente que acha que é o prestígio, os likes, as viagens, os namoros, são as coisas mais importantes da vida, que poderão preencher de fato a sua vida, você vai ser feliz totalmente. A resposta é não, não poderão.
Essas coisas não poderão dar para você isso. Vimos um homem que se sentia rejeitado, ele queria ser aceito, mas não conseguia, porque ele estava enxergando a vida por uma outra ótica, a ótica material, a ótica do eu. Ele decidiu então ver quem era Jesus. Ele estava cansado, ele só queria ver Jesus, só ver. Nem que Jesus não falasse com ele, mas ele queria ver. De repente, por que esse Jesus era tão diferente? Ele queria ter alguém para seguir, alguém diferente. Ele queria ouvir Jesus. Ele escutou Jesus e Jesus se aproximou dele e, além disso, falou com ele, deu as suas palavras a ele. Pela graça de Deus, ele ouviu que Jesus aceitava a todos, ouviu as histórias, que Jesus dava atenção, principalmente para as pessoas preencherem o vazio da sua alma. Mas aqui eu tinha um obstáculo, e quem sabe você também tem um obstáculo na sua vida que te impede. Zaqueu encontrou obstáculo, a multidão, por ele ser de pequena estatura. Zaqueu era baixo e não podia ver Jesus, porque era grande a multidão. Ele queria ver Jesus e procurou meios para fazer isso, para alcançar o seu objetivo. Então você, essa noite, lute pelos seus objetivos. Lute, não desista. Muitas pessoas desistem facilmente. Basta um obstáculo e ela desiste. Se você quer alcançar o seu objetivo e vencer as limitações, peça para Deus essa noite isso. Tente escalar toda e qualquer dificuldade, especialmente o medo. Feche seus olhos agora. Quais eram os obstáculos de Zaqueu? Seus pecados. Mas ele reconheceu e se arrependeu. Ele mostrou uma atitude de humildade, aceitou o perdão de Deus, que Jesus o deu para ele, e ele venceu. Zaqueu foi transformado ao teu encontro com Jesus. Ele reconheceu os seus erros, se arrependeu. E nessa noite, o mesmo Jesus está aqui, olhando o seu coração, e Ele está parando para te dar atenção. Quantos querem subir na árvore? Quantos precisam de aceitação? Está muito difícil a vida. Ele quer ir para sua casa com você. Ele quer transformar tudo, tuas finanças, tua família, mas especialmente o seu coração. Quantos querem vencer? Quantos querem ver Jesus? Quantos querem ouvir Jesus? Responda agora a isso, fale com Ele. Jesus está aqui. Vamos ter alguns instantes de você com Cristo, você com Jesus essa noite. Fale com Ele. Senhor Jesus, aqui está, ó Pai, o teu povo, uma multidão de pessoas que estão vivendo por esse mundo, e muitas delas podem se sentir não aceitas, ó Pai. Podem até dizer que está tudo bem, que não precisam de nada, já tem tudo, mas só o Senhor sabe o que elas passam, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio salvar e buscar o que se havia perdido. E eu sei que pode ter pessoas aqui que se sentem assim, mas que Jesus hoje está tocando, está dizendo para ela: você não está perdido, porque eu estou aqui, eu quero entrar na sua casa, eu quero ir com você. Você precisa somente fazer uma coisa: me aceitar. Nós queremos dar essa oportunidade.